Santidade é muito mais do que aparência externa. Já diziam os antigos, uma coisa é ser tirada do Egito e outra completamente diferente é ter o Egito tirado do coração. No primeiro trimestre de 2023, estudaremos na classe de jovens uma revista que tem como tema geral Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Neste vídeo eu quero te dar algumas orientações pedagógicas quanto ao estudo desta lição, mostrar a importância desse tema para o tempo em que estamos vivendo e fazer a indicação de alguns materiais. Assista o vídeo até o final. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje o meu objetivo é, em primeiro lugar, fazer uma breve apresentação dessa revista que estudaremos no primeiro trimestre de 2023 na classe de jovens. Em segundo lugar, eu quero mostrar a importância de se estudar esse tema na época em que vivemos. Em terceiro lugar, quero te dar algumas orientações práticas, pedagógicas, para que você tenha êxito na exposição de todas as lições neste trimestre que se aproxima. E por fim, quero fazer a indicação de alguns materiais complementares que considero leitura obrigatória. Partindo do nosso primeiro objetivo, o tema desta lição, ele é muito propício, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E aqui nós temos a imagem do oleiro trabalhando no vaso. Quando o oleiro ele molda o vaso, antes de tudo ele prepara o barro. Ele tira as impurezas do barro. Isso fala sobre santificação. O oleiro pega o barro, tira aquilo que não presta e começa a modelá-lo conforme a sua vontade. A santidade, ela é um tema de suma importância dentro das Escrituras. A Bíblia chega a dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. E sobre a santidade e a obra, o ministério, eu costumo dizer um jargão que falei muito na revista passada. Deus ele chama o ímpio para a salvação, chama o salvo para a santificação e chama o santificado para a obra. Então, o tema ele é muito importante, a revista está bem dividida, nós temos aqui 13 lições onde aprenderemos bastante. Não vou falar muito, vou deixar isso aqui para o professor comentarista da lição, o pastor Natalino das Neves, que estará conosco aqui em nossa conferência EBD. Então, provavelmente você que é aluno da ferramenta EBD, abaixo desse vídeo aqui, você vai encontrar as aulas aqui introdutórias do pastor evangelista Jonas Mendes e também do comentarista deste trimestre, o pastor Natalino das Neves. Então ele fará as devidas apresentações. O pastor Natalino das Neves é pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Ele tem doutorado e pós-doutorado em teologia. Então é alguém que sabe do que está falando, é um distinto servo de Deus que há muito tempo é comentarista das lições bíblicas da CPAD nessa faixa etária e também serve a igreja, serve o povo de Deus por meio da pregação e por meio dos serviços pastorais. Meus irmãos, tendo dito isso, eu gostaria de expor aqui pelo menos 3 motivos, 3 razões de esse tema ser necessário para o tempo em que nós vivemos. E o primeiro deles é que em nosso tempo as pessoas querem estar com Cristo sem, contudo, abrirem mão de uma vida de pecados. Esta lição vai desconstruir essa ideia pós-moderna e diabólica. Em segundo lugar, este assunto é importante porque nós vivemos num período onde o pecado está sendo relativizado em alta escala. Hoje o errado é chamado de certo e o certo é chamado de errado. Se tornou necessário discutir aquilo que é óbvio. Então, meus irmãos, nós precisamos nos aprofundar neste
assunto. Sem contar que esta lição vai nos dar algumas diretrizes de como viver em santidade no século 21. Como ser santo lá no IF, como ser santo lá no colégio, como ser santo em nossos relacionamentos, como ser santo na nossa vida diária, como ser santo neste mundo tenebroso, neste mundo pecaminoso. A lição, ela tem uma importância muito grande para os jovens agora do século de número 21. Santidade é um assunto atual. Algumas orientações pedagógicas precisam ser dadas aqui para que você, professor e aluno, desfrutem ao máximo de tudo que esta lição tem a proposta de ensinar. E a primeira orientação pedagógica que eu quero dar a você, professor, é a seguinte: sempre estude a lição antes do dia da aula, porque tem professores que só pegam na lição quando é ali a última hora antes da ministração. Eita, a aula começa domingo às 9h30. 8 horas da manhã que ele vai pegar a lição para dar uma lida e levar o assunto para a classe. Se você fizer isso, com certeza você vai fracassar, porque os jovens sabem quando o professor se preparou ou não. E um professor despreparado é um professor que acaba a classe. Eu falei isso uma vez em uma reunião de escola dominical e um irmão simples, assim, que não tem muito estudo, disse assim: irmão Murilo, então eu vou entregar a minha função porque eu não sei ler muito bem, eu não tenho um curso, não tenho isso, não tenho aquilo. Eu não estou falando desse tipo de despreparo. Eu estou falando daquele professor despreparado que negligencia, que não dá importância ao tempo de preparação. Porque uma coisa é você não ter tido a oportunidade de estudar em uma boa escola, de fazer um curso teológico, de se aprofundar nas verdades da Bíblia, em uma instituição, e outra coisa é você ser desleixado. O bom professor é aquele que, apesar de não ter títulos, não ter graus de formação, ele se importa com a sua classe, ele se importa tanto com os seus alunos ao ponto de não se preparar na última hora. Ele é alguém que, mesmo cheio de limitações, abre sua revista, lê a lição, estuda, faz anotação, lê a sua Bíblia, para em classe ele entregar o seu melhor. Então, sempre leia a lição com antecedência. Segundo, leia o livro de apoio. Pastor Natalino das Neves é um homem de Deus e o livro de apoio dessa revista é uma bênção. Então, não deixe de ler o livro de apoio. E, em terceiro lugar, sobre o tema desse trimestre aqui, eu quero mais que nunca fazer esse apelo. É a terceira orientação pedagógica. Você vai fazer o seguinte: você vai praticar, você vai viver em santidade. Porque a santidade é um processo. E à medida em que você vive em santidade, você vai crescendo em comunhão com Deus. Você vai crescendo nas disciplinas espirituais, o jejum, a leitura da palavra. Você vai crescendo em oração. Você vai se aprofundando em seu relacionamento com Deus. Nesse processo de santificação, alguns já estão lá na frente e outros ainda estão lá atrás. Então, se você for um professor que colocar no coração a disposição, o sentimento de buscar viver em santidade como nunca você fez durante o período, durante esse trimestre e depois, você verá que as suas aulas, aleluia, elas serão muito mais profundas, porque você não está falando só de teoria, você está falando de algo que você vive. Sobre a indicação de alguns materiais que eu considero leitura indispensável, eu já disse aqui, não precisa nem falar que você tem que ler a lição, que você tem que consultar o material de apoio. Isso aqui é algo que não precisa nem ser dito, certo? Mas eu quero indicar aqui 3 livros que separei, li alguns aqui parcialmente, não li eles completamente, mas durante esse trimestre eu vou me organizar para fazer a leitura desses materiais aqui que vou indicar para vocês. Ainda não li eles completamente, mas posso fazer aqui com certeza a indicação dessas leituras que, sem sombra de dúvidas, irão lhe dar
profundidade sobre o tema deste trimestre. A primeira leitura que considero obrigatória é um livro publicado pela editora Fiel, com o título Santidade. Ele vai estar aparecendo aqui na tela. Esse livro é do John Charles Riley. Você vai ler esse livro aí, ele tem mais ou menos 545 páginas, é uma leitura um pouco mais densa, e se você olhar o sumário dele aí, o prefácio dele, foi escrito nada mais, nada menos do que pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones. E o nosso sumário aí é muito rico. O livro vai falar sobre pecado, santificação, santidade, o combate, o preço, o crescimento, a segurança e aí por diante. O segundo livro que eu quero indicar é essa obra do J. Packer. Meus irmãos, esse livro aqui, ele é fenomenal. O J. Packer é um teólogo calvinista, então você vai ler o livro com um bom assembleano, você vai precisar ter alguns cuidados, mas no mais, o livro é uma coisa assim que você lê e seu coração arde. O livro é a redescoberta da santidade, o caminho para a alegria e liberdade agora e no futuro. Esse livro aqui, eu vou até lhe indicar, comece pela leitura desse material aqui. Depois você lê o primeiro que indiquei. Mas leia esse livro aqui, coma esse livro aqui, e você vai ver que sua vida vai mudar. Você vai ter uma percepção do que é ser santo. E o último livro que eu gostaria de indicar é o livro do Kevin DeYoung, Brecha em Nossa Santidade, publicado pela editora Fiel. Eu não tenho aqui esses livros em material físico, eu tenho eles aqui apenas em digital, livros digitais. Eu dou até um conselho, não empreste livro não, viu? Porque esse aqui eu tinha a redescoberta da santidade, emprestei e nunca mais voltou. Então eu vou fazer aqui a leitura desses livros e indico eles a você que está me assistindo pelo YouTube e aos irmãos que são alunos da ferramenta EBD. Podem ter certeza que vocês terão aqui nos subsídios o melhor desses materiais e também das teologias sistemáticas que certamente irei consultar para a elaboração dos subsídios desse trimestre, tá bom? Deus lhe abençoe, façam uso aí de todo o material, os alunos da ferramenta EBD, façam uso de todo o material que nós vamos disponibilizar aqui para vocês. Embaixo aqui vai ficar disponível a aula do evangelista Jonas Mendes e também do pastor Natalino das Neves, que é o comentarista desse trimestre. Os irmãos do YouTube assistirão apenas essas aulas aqui nos dias da live, e as lives ficarão salvas apenas para os alunos que são da ferramenta EBD. Então, você quer um conselho aqui, plus, um conselho adicional, né? Um conselho brinde, um bônus? Irmão, não perde tempo não. Assina aí a ferramenta EBD e vem fazer parte, aleluia, desse grupo de professores que tem juntamente aqui conosco crescido na graça e no conhecimento. Deus abençoe, em nome de Jesus, tenhamos um trimestre muito edificante para a glória de Deus.